Será que igreja na casa é a mesma coisa que célula? É tudo a mesma coisa, só que com uma roupagem mais nova, mais bíblico? Ou será que tem algo mais profundo e talvez até mais poderoso por trás disso? Olha, talvez você já tenha vivido um ambiente de célula, assim como eu. Talvez ainda viva. E talvez alguém te disse que igreja na casa seja uma espécie de modernização do assunto ou uma forma de mudar o nome, porque infelizmente no Brasil esse movimento de igreja em células ele foi muito manchado, infelizmente. E talvez você nem mesmo se reúna em casa nenhuma, você tem uma igreja que é totalmente institucionalizada. Institucionalizada. Ou seja, suas programações são todas baseadas num prédio que fica numa localização específica. Independente do que for, eu quero te convidar a refletir com base nas escrituras e também com base um pouco no que eu vivo aqui no meu contexto de igreja local. Aqui nós vivemos um estilo de vida que nós chamamos de igreja nos lares ou igrejas caseiras, que muitas vezes as pessoas se confundem com célula, que também já é muito conhecido por aí. Mas nesse vídeo eu quero trazer clareza sobre o que é e o que não é, pontos positivos e negativos e principalmente o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Se você faz parte do modelo celular ou de algum modelo mais institucional, não se preocupe, eu não tô aqui para desmerecer você, muito pelo contrário. Esse vídeo é um convite para abrir o seu coração para uma outra face da igreja, para algo que, quem sabe, não poderá transformar a tua visão e a tua forma de viver igreja aí. Primeiro, para contextualizar, no Brasil, a gente está muito familiarizado com a ideia de igreja em célula, que são pequenos grupos formados para se reunir durante a semana, e esse modelo, sem dúvida, foi e ainda é uma grande bênção para o Brasil. Nesse vídeo eu quero trazer a diferença entre igreja caseira e célula e também tentar entender o que a Bíblia diz sobre cada um desses modelos. Será que pode chamar de modelos? Não, não são. Enfim, é sobre essas formas, expressões de se viver igreja. Pensando em trazer clareza sobre tudo isso, eu trouxe aqui 7 pontos sobre igreja caseira que vão te trazer muito mais clareza. Então fica até o final do vídeo e vamos lá, sem mais enrolação. O primeiro ponto que eu quero trazer para você sobre igreja caseira, que é o que mais me perguntam. Qual é a diferença de igreja caseira para célula? E eu preciso deixar isso claro, não é só o nome, tá? Porque um chama a reunião que acontece numa casa de célula e outro chama a mesma reunião que acontece numa casa de igreja caseira. Não, não é isso. São estilos de vidas diferentes e não se baseiam simplesmente na reunião em si. E a primeira diferença é o propósito. Qual é o centro da reunião? Para que a igreja existe em seu contexto nas casas? Primeiro ponto, você precisa entender que Atos, no capítulo 2, no capítulo 5, no capítulo 8 e também no capítulo 20, nós vemos claramente que a igreja do Novo Testamento, a igreja primitiva, ela vivia e ela se reunia, ela existia nas casas. E a base da reunião, o centro da reunião, não era crescimento e multiplicação. Não era uma estratégia para encher a igreja, mas a comunhão dos santos, a vida da igreja acontecendo, a mesa do Senhor, o discipulado relacional, a Santa Ceia, era tudo no contexto da igreja caseira. Quando a gente compara os dois, nós vemos que a célula ela tem como objetivo principal a multiplicação, o ganhar de novos membros e a adequação desses novos membros dentro da rotina da igreja. Enquanto a igreja caseira tem como centro a verdadeira comunhão, discipulado e pastoreio mútuo, a verdadeira edificação. Com isso em mente, é preciso entender que o coração da igreja caseira não é apenas se reunir, mas é ser uma extensão daquilo que Cristo fez e é por nós e em nós. Isso diz respeito a unir pessoas, a família de Deus, na mesma mesa com o mesmo propósito, que é glorificar a Deus. O segundo ponto que eu quero trazer para você é que as igrejas nas casas são igrejas mesmo, não são apenas uma extensão da igreja onde fica ali a base do prédio. Não, são igrejas mesmo. Quando você observa, por exemplo, Romanos no capítulo 16, no versículo 5, Paulo saúda a igreja que se reunia na casa deles. Na igreja primitiva, Jesus não veio e inaugurou um prédio chamado igreja. Paulo, nas suas cartas, ele não abriu, fundou, plantou um prédio ali chamado Igreja de Coríntios, Igreja de Efésios. Não, ele não fez isso. A expressão igreja, ela não se refere a um prédio, mas se refere a um povo, a família. Inclusive, a palavra que Jesus usa em Mateus, no capítulo 16, versículo 18, é eclesia. E muitos estudiosos afirmam que a palavra em hebraico é kahal, que significa congregação, agrupamento, assembleia viva de um povo
que carrega o nome de Deus. Tendo isso em mente, cada igreja nas casas é de fato uma igreja em si mesma, não apenas um braço da igreja institucional. O terceiro ponto que eu quero trazer para você é que o centro da igreja, como eu falei, não é multiplicação, mas a comunhão e a edificação. A maioria dos modelos celulares modernos colocam a multiplicação como foco, e isso causa muitos problemas, porque a célula em si, ela existe para se multiplicar, até por isso que deram esse nome para esse método, né? E, gente, isso não é pecado, não é errado, não é errado você querer alcançar pessoas, não é errado você querer evangelizar, não é errado isso. Eu só estou colocando a diferença. E o que nós entendemos como igreja nas casas tem um outro foco. E o foco é a formação de Cristo em nós, a maturidade de cada crente no evangelho, a partilha da vida e o partir do pão, que nas reuniões é o ápice da reunião, o partir do pão, a nossa ceia. Atos 2, no capítulo 42 ao 47, a gente vê o seguinte relato. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, você começa a observar que em cada alma havia temor e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ter tudo em comum é ter a fé em comum, ter a consciência da comunhão com Deus em comum. Inclusive, comunhão tem a ver com isso, né? Ter tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que ninguém tinha necessidade, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, nós vemos que eles perseveravam na comunhão, no partir do pão, que é a ceia, e nas orações. Sinais, muito temor de Deus tinha na vida dessas pessoas e muitos sinais aconteciam no meio deles. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. É muito interessante esse aspecto que está falando de uma vida dos que criam, dos crentes, e não dos que ainda não eram crentes. Eles vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. 46. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza do coração. Então ele diferencia o partir do pão, que é a ceia, das refeições. E não acaba aqui. Eles tinham uma alegria, singeleza do coração, louvando a Deus o tempo todo e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, não era eles que iam buscar as pessoas que iam sendo salvas, ou ele, não, Deus ia acrescentando ao corpo, Deus ia acrescentando a esses que criam, os que iam sendo salvos, os que passavam a crer. Então, na igreja caseira, o foco está em ser uma comunidade. E, se falando do ambiente de reunião, não apenas de receber, sabe? A gente não vai para assistir um culto, ou a gente não vai assistir outras pessoas fazerem algo. Na reunião da igreja caseira, nós vamos para compartilhar da fé, compartilhar da vida uns com os outros. Pensa na ceia, por exemplo. Não é só um ritual. Quando nós partirmos o pão, nós estamos lembrando o evangelho. Nós estamos declarando que somos irmãos, que participamos do mesmo corpo, da mesma comunhão, nos lembrando do corpo de Cristo, da sua promessa, do seu sacrifício derramado por nós, conhecendo uns aos outros. Com isso, nos lembrando mutuamente das partes do evangelho que nós podemos esquecer na nossa caminhada. Isso nos leva ao quarto ponto, que é a mesa. O centro da reunião da igreja caseira é a mesa. A ceia é o ápice. A reunião das igrejas caseiras gira em torno da mesa. E é na mesa que nós celebramos a ceia, que é essa aliança que eu falei com Cristo e com os irmãos. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, nos mostra o quão sério é a centralidade da ceia. Nos mostra que não dá para ceiar sem ter uma comunhão real, sem sabermos discernir o corpo. Nessa passagem, Paulo vai dizer que por causa desses irmãos que estão ceando de forma imprópria, muitos dormem e há muitas doenças.
É importante falar que, irmãos, não tem nada mais poderoso do que ver irmãos e irmãs em Cristo partindo pão uns com os outros, confessando pecados, orando juntos, rindo juntos, vivendo o evangelho juntos. O quinto ponto que eu queria falar sobre igreja caseira é que existe uma liderança, existe pastoreio, mas ele não é hierárquico como a gente conhece. Diferente da célula, onde muitas vezes a reunião ela depende do líder, né, para acontecer, para fluir. Na igreja, nas casas, na reunião da igreja caseira, não. Na reunião da igreja caseira, todos participam, todos compartilham, todos têm algo a dizer. Então, existe pastoreio sim, mas não há uma centralização no pastor. É mais algo mútuo, há um discipulado, há corpo, há mutualidade, há uns aos outros. O sexto ponto que eu queria trazer para vocês é que Jesus, ele se identifica com essa igreja. Em Atos, no capítulo 9, no versículo 4, Jesus diz para Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo perseguia cristãos reunidos nas casas. Ou seja, Jesus está falando para Paulo que estava perseguindo os cristãos que estavam reunindo nas casas. Por que você está me perseguindo? Isso mostra o quanto Jesus se identificava com a igreja caseira. E o sétimo ponto que eu queria trazer, também muito importante, é que nós não estamos reinventando a roda. Muito pelo contrário, nós estamos retornando. Eu sempre lembro que Jesus, ele quando ia responder alguma pergunta, ele sempre falava, né, no início, né, no princípio, não é assim. Então, quando a gente quer alinhar as coisas com o padrão de Deus, é muito importante nós olharmos para o início, para o princípio. E quando a gente vê, tanto na história do povo hebreu, quanto no desenvolvimento da salvação, quanto também na vida da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, nós vamos entender que não é algo moderno, algo novo, mas é um retorno a algo que sempre existiu, uma forma comum de viver a vida. Os irmãos John Wesley e George Whitefield foram perseguidos por pregar ao ar livre, gente. E é interessante isso porque Paulo, como eu falei, ele nunca plantou um templo. Nunca plantou, sabe, um lugar chamado igreja. O templo onde os discípulos se reuniam, como afirma Atos 2 ali, era o famoso Pátio de Salomão, que agora na série The Chosen você consegue ver muito bem o Pátio de Salomão. Como que era a reunião lá. Você via que cada mestre tinha seus discípulos ali que se reuniam e tudo mais, e a igreja se reunia daquela forma. Era assim que o evangelho era passado. Então, igreja nas casas não é uma crítica às igrejas com prédio. Não estou criticando, falando que não deva ter. Nós mesmo, por exemplo, nós temos um prédio, um local que nós chamamos de base, o qual a gente se reúne uma vez por mês e também nas salas de oração. Isso não torna célula ou igreja caseira um modelo superior ou algo do tipo. É apenas uma forma de viver juntos aquilo que nós vemos na palavra, com simplicidade, com profundidade. É sobre formar filhos maduros, é sobre voltar à essência da fé e da simplicidade da vida com Deus, da vida piedosa. É sobre viver em aliança com Deus e com os irmãos. Mais uma vez eu quero te falar que eu entendo, sabe? Eu sei que esse vídeo pode mexer com você, mas não se trata de criticar o que você vive, mas um convite à reflexão, a você se questionar em como você pode, na sua própria caminhada, crescer em comunhão verdadeira, amadurecer, não apenas uma comunhão com Deus, mas também com seus irmãos. Digo e repito, a igreja não é um lugar onde você vai para assistir uma programação, mas é uma família por quem você se entrega, com quem você conta, que pode te ferir e te curar, que vai te ajudar a ser transformado pelo Evangelho de Deus. O que Jesus fez por mim e por você não foi uma obra simplesmente de salvação individual. Ele veio nos revelar um Pai, ele veio nos inserir em uma grande família com muitos irmãos. E o meu convite é para você refletir sobre isso. Se você gostou do vídeo até aqui, compartilha com alguém que você ama. Talvez esse vídeo ajude alguém a entender melhor o que Deus está fazendo nessa geração. Eu e meus amigos, meus irmãos, acreditamos muito que esse retorno à essência e à simplicidade do Evangelho é um movimento da parte de Deus. E se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Tamo junto! Que Jesus seja visto e vivido em nós e através de nós. Um beijo. Paz.